Senhores telespectadores, se a agenda não me engana, este programa vai para o ar no dia 21, 3 dias antes do Natal. É claro que um programa assim, na altura do Natal, toda a gente espera que eu lhes conte uma história de Natal. É costume. Toda a gente conta uma história do Natal. Também as histórias de Natal nunca são muito diferentes. É umas histórias que metem neve, os ventos a uivarem pelas quebradas das montanhas, os lobos ao longe, uns meninos com muito frio e com fome, coitadinhos, não têm nada, não têm um brinquedo, não têm um chocolate, e está o pai e a mãe muito tristes, não? Mas de repente, acontece um milagre. Batem à porta. Quem bate é o menino Jesus. Eu tenho aqui o menino Jesus que bate à porta. O menino Jesus chega, deseja a todos umas boas festas e deixa as botas das criancinhas repletas de presentes. É claro que, às vezes, as histórias não acabam assim de uma maneira tão feliz. Entre as mais famosas histórias do Natal, há uma que eu vou lembrar, aliás, acho que toda a gente a sabe, que é a história da menina dos fósforos. A menina era realmente filha de pobrezinhos e ganhava a vida a vender fósforos pela rua, numa altura em que os fósforos eram uma raridade. Isto é nos fins do século passado. Mas toda a gente tinha muita pressa, iam todos a fazer as suas compras, todos muito bem agasalhados, passavam naquelas ruas. Nevava, estava um tempo solitário e glacial, e a menina dizia: fósforos, quem me compra uns fósforos? Mas as pessoas passavam e diziam: disparate, deixaram aqui esta pequena, com este frio todo, aqui a vender fósforos. Há quem não tenha mesmo coração nenhum, quem não tenha pena das crianças. E iam às suas compras, ninguém comprava fósforos. E assim passou o dia, a noite começou a cair, o ar foi cada vez mais gelado. A certa altura começam-se a acender, na palidez do céu, as primeiras estrelas, as ruas ficam desertas e a menina ainda não conseguiu vender uma só caixa de fósforos. E agora já ela tem fome, tem frio, mas sobretudo tem medo. Quando voltar a casa, o que é que os pais vão fazer? Ela não vendeu nada, então tem medo de voltar a casa. Bem, acocora-se lá, no vão de uma rua, está um frio mortal. Regelam-lhe as pontas dos dedos. Bom, e a menina não resiste. Acende um fósforo, alumia. Durante breves instantes, ela sente na face um breve calor. E assim ela vai acendendo fósforo após fósforo, até que adormece. Quando o sol nasce no horizonte e desponta a claridade da aurora, começam outra vez a passar pessoas no caminho. Olham o cadáver de uma criança abandonada e dizem: que monstruosidade! Não houve ninguém que tivesse olhos para esta criança e que a recolhesse com um pouco de calor e de carinho. É que isso é verdade. Às vezes não acontecem os milagres com que a gente espera. Bom, mas eu vou-lhes contar uma história de Natal, uma história minha, uma história verdadeira. Peço-lhes até antecipadamente desculpa de lhes contar uma história tão insignificante. Vou-lhes contar uma história
que aconteceu comigo. Nem é uma história, no fundo, é uma página de memórias. Liga-se com o meu casamento. Casei-me exatamente no Natal. Eu realmente sou dos que gostam muito, muito do Natal. Para mim o Natal é uma época que me emociona-me. Casei na altura do Natal. Lembro-me muito bem, na véspera do Natal, um homem que se casa, vocês acham que ele tem tempo para ler o jornal? Eu não tive. Fui à capelista, a capelista era ali, ao fundo da rua do Convento de Jesus, aquela esquinazinha que contorna para o largo do Poço Novo. Fui lá, comprei o jornal meu predileto, era o Diário Popular. Eu era um leitor fiel do Diário Popular, comprei o jornal, levei-o para casa, peguei num papel lá do liceu, o papel, ele ainda está no mesmo papel, o papel é este. Liceu Passos Manuel, isto tem aqui marcados os resultados dos exames de 1944. Embrulhei o jornal num papel e meti-o numa gaveta à espera de ter tempo para ler o jornal do dia do meu casamento. Vocês estão a ver o que isto deu? É claro, o jornal ficou na gaveta. Olhem, ficou lá até ontem. Eu ontem, como resolvemos fazer o programa aqui em casa, andei aqui a compor as coisas, fui buscar, abri as gavetas e lá estava o jornal da véspera do Natal do ano de 1944. Faz agora 53 anos. Vamos, portanto, andar 53 anos para trás. Vamos ver como era o mundo em 1944. O Diário Popular tem aqui o preço, custava naquela altura 5 tostões. Aliás, todos os jornais custavam o mesmo. O número do Natal era um número especial, diz aqui que tinha 2 páginas, e logo a primeira página é curiosa. Tem um artigo do diretor em que exige paz, justiça e pão para todos. Reparem, o que este artigo diz é que o mundo está em guerra, a guerra é uma monstruosidade e é preciso, na altura do Natal, pensar na paz e pensar em implantar no mundo. Agora vou ler as próprias palavras do artigo. Um socialismo humano, um socialismo corporativo, um socialismo cristão no quadro da grande comunidade nacional e imperial portuguesa. Pode-nos causar surpresa que em 44 já se falasse assim abertamente numa via para o socialismo. Bom, mas há uma explicação. É que estávamos na guerra e a guerra estava a acabar e já não havia muitas dúvidas sobre quem ia ganhar a guerra. Na mesma primeira página diz-se que Benfica e Olhanense empataram 2-2. Isto ligava-se então muita importância ao futebol. Benfica e Olhanense, 2-2. O pior é o que vem na outra página. Os meus telespectadores nem acreditam, mas leiam, está aqui. Estoril, Futebol Clube do Porto, 8-1. Hoje a gente não acredita. Então que diabo o Futebol Clube do Porto vai ao Estoril e perde por 1-8. Mas é verdade. Quem quiser tirar as dúvidas, leia o artigo. O jornal é um jornal notável.
porque fez realmente uma edição especial para o Natal. Isto são imagens do Natal de um grande fotógrafo chamado Manoliel, e na outra página o que é que tem? Tem um mapa do Teatro da Guerra. Já os aliados tinham desembarcado na Normandia e travavam-se as últimas e desesperadas grandes batalhas da Segunda Grande Guerra. No interior tem literatura do Natal, tem aqui, eu acho isto muito curioso, uma breve antologia do Natal. Tem artigos notáveis, todo o jornal está muito bem escrito, tem um belo artigo do Aquilino Ribeiro, que grande artigo, outro do Fidelino Figueiredo, que grande artigo. Aqui é uma antologia, mas nesta antologia tem uma coisa estranha. Aqui ao meio tem um poemazinho Natal de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, em 1944, era um poeta de quem então se começava a falar. Ele tinha morrido 9 anos antes, morreu em 35, no Hospital de São Luís, com uma cólica hepática. E, pouco a pouco, o país acordava da sua sonolência mental e percebia que estava em presença de um dos maiores poetas portugueses de todos os tempos. As pessoas liam, era difícil, aquilo era difícil. Repito, estamos em 44, faz 10 anos que tinha saído a mensagem. Os portugueses liam e tinham a noção de que havia algo de diferente e grande naquelas estrofes. Este poema do Natal, o Diário Popular, imaginem, foi buscar a uma publicação quase anónima, ao Notícias Ilustrado. Tinha havido uns anos que lá tinha saído este estranho e grande poema. Natal. Na província neva. Nos lares aconchegados, um sentimento conserva os sentimentos passados. Coração oposto ao mundo, como a família é verdade. Meu pensamento é profundo, estou só e sonho saudade. E como é branca de graça a paisagem que não sei, vista através da vidraça do lar que nunca terei. Este poema depois foi célebre, tem sido dito milhares de vezes e nem toda a gente o entende. Coração oposto ao mundo. Esse é o verdadeiro drama do poeta, que teve a coragem heroica de viver a vida inteira de coração oposto ao mundo e ver o mundo através da vidraça do lar que nunca terei. Mas tinha a consciência de que havia uma vidraça e de que a família era verdade. Mas eu estava a contar-lhes uma história. Era a simples história do jornal que eu comprei há mais de 50 anos e que até hoje não tinha chegado a ler. Ali mesmo ao lado do sítio onde se vendiam jornais era o encadernador. Eu lembro-me que fui até lá perguntar se já estava pronto o livro dos pequenos. Bom,
é que eu, nessa altura, era professor no Liceu Passos Manuel. E todos os natais, os pequenos, os meus alunos, do primeiro ano, eram crianças de 10 anos, escreviam um livro do Natal. Eu tenho aqui alguns. Este, por exemplo, ainda hoje me emociona. É um livro em que foram eles que o escreveram, eles que o ilustraram, uns em verso, outros em prosa, enfim, fizeram como sabiam. E depois pediram-me a mim para eu escrever a dedicatória. Eu ainda insisti, façam vocês, mas eles aí pediram, não, isto é para a gente levar às nossas mães. E o senhor doutor, bem, eu lá escrevi essa dedicatória e leio-a porque ela também é uma página do Natal. E eu leio-a no sentido de quem recorda as pessoas a quem ela foi dedicada. Chamava-se Primeira Lição. Bem, o que diz é o seguinte: haveis de aprender muitas coisas durante os 7 anos do liceu que agora começa. Continuareis a aprender mais tarde na universidade. E adiante, pela vida fora, ireis aprendendo sempre. Uma lição ficará, contudo, para sempre. A primeira, a grande e maravilhosa lição que vossas mães, com seu amor, vos deram. Encontrareis no mundo, por certo, amizades, virtudes, valores. Conhecereis pessoas nobres, talvez amizades desinteressadas. Nada podereis, contudo, encontrar tão generoso, tão puro, como o amor de uma mãe pelo seu filho. E foi essa a primeira lição que vós recebestes na vida. Foi a primeira que recordastes quando, embalados no regaço materno, pudestes distinguir entre sons confusos a primeira canção de adormecer. Foi a primeira que vistes quando os vossos olhos se abriram para a luz do dia e encontraram, comovidos e deslumbrados, os olhos das vossas mães. Essas são as razões por que vós, neste Natal, lhe ofertais esta lembrança pequena, cujo sentido, todavia, elas vão entender profundamente. A vossa primeira lição. Penso, isto foi escrito há 50 anos, penso que as senhoras a quem isto se dirigia, nenhuma delas será viva. Os filhos delas, sim, a maior parte, eu não sei onde. Tem aqui os nomes e eu chamo-os um por um. O Adelino Florencio Pedro, onde é que ele para agora? O Alberto Rodrigues Monteiro, o António Luís da Costa Gomes Lopes, isto era a chamada da aula, e o Armando Delfim Neves Ferreira, e o Carlos Fernandes Pires, o Francisco de Oliveira Santos, o Erlander Lopes Leitão, o José Eduardo Macedo Carvalho da Silva, o Manuel Vila Fernandes, o Natalino Dias Mora, o Vítor Manuel Gomes de Castro. Eu não os chamo todos, vocês eram 36, eu não posso fazer aqui uma chamada, mas onde estão vocês? Este é um dos vossos livros, tudo isto foi feito por vocês, os livros são vossos, bem sabem que eles estão na biblioteca do que era o antigo Liceu Passos Manuel, lá estão, para vocês os lerem. Recordo este, que chama-se, o nome dele é Livro do Doce Natal, prosa, poesia e teatro, pelos alunos do primeiro ano, turma G. Reparem, num fundo azul, cai um grande nevão sobre a cidade. E recordo este, é claro, foi inteiramente escrito
pelos jovens como os outros, mas há aqui uma história que ainda hoje me impressiona. Eles preferiam o teatro. A maior parte destes moços exprimiam-se com mais facilidade no teatro do que na prosa corrente. E há aqui uma história que é assim. É noite de Natal, há a tal cabana, há os tais temporais, há isso tudo, e a chuva entra pelo teto da casa arruinada e cai no leito de uma criança. A criança tem frio, mãe, tenho frio. A mãe tenta remendar o teto, muda a cama para outro sítio, mas a chuva continua a sair. Mãe, dói-me a cabeça, estou enregelado. A mãe pega nos trapos, tenta remediar, mas o mau tempo não passa, a chuva continua a cair e quando o sol desponta, o menino está doente. Chama o médico vem, diz qualquer coisa, vai-se embora e a mãe diz para o filho: olha, menino, não tarda que melhores, vai ser um presente do menino Jesus. E o garoto responde para a mãe: mãe, eu ouvi o que o médico disse. Estou paralítico para a vida inteira. É claro que isto impressionou-me, porque esta criança tinha perfeitamente a noção de que às vezes não há milagres. E eu lembro-lhes isso porque aqui há poucos dias acompanhei ao banco de um hospital uma pessoa gravemente doente. Enquanto esperei até ao nascer da manhã na sala de espera, li tudo o que lá havia. E estavam estes papéis, eram maços, eu só trouxe estes, que prometem uma cura divina. Dizem que quem cura verdadeiramente são as mãos destes sacerdotes e, portanto, termina: se você sofre enfermidades, angústia, solidão, culpa, depressão, problemas financeiros, maldições familiares, ligue já para, claro que eu não digo o número, mas aqui diz: Deus tem um milagre para si, venha à nossa igreja. Eu não escondo até que ponto me impressiona que seja possível fazer propaganda desta. Às vezes, Deus não faz milagres. Senhores telespectadores, voltamos ao Diário Popular de há 53 anos. Neste Natal, desejamos paz, justiça e pão para todos. Eu estou rodeado de 4 crianças. São 4 crianças felizes. Este é o Igor, este é o Daniel, esta é a Cristina, a quem chamamos Ti. Este é o Vasco, que já nasceu em Portugal. São 4 crianças felizes. Mas a esta hora, nestas vésperas do Natal, quantas crianças sofrem. É pensar neles que repito os votos daquele jornal que eu me esqueci de ler há 53 anos. Desejamos paz, justiça e pão para todos.
Deus.